Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 10 de maio de 2023. Entre os vários pontos da agenda, o primeiro consiste precisamente na audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, que agradeço a disponibilidade para hoje reunir connosco, no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre, e cito, o não cumprimento do princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica, que, em síntese, refere que o Governo e a AT continuam a interpretar a lei possível ao prazer e continuam a negar direitos às pessoas que, mesmo tendo tido uma revisão em baixa, tinham direito a usufruir da avaliação mais favorável, procedendo a cortes quando são contrários à lei e, portanto, assim sendo, requer audição, o que foi aprovado, sobre o não cumprimento do princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica. E, obviamente, estava a citar. Nos termos no nosso regulamento, darei, obviamente, a palavra inicialmente ao grupo parlamentar requerente, vale mesmo dizer o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprindo-me apenas, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, que desde já cumprimento, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, a cada grupo parlamentar são atribuídos até 5 minutos, após os quais darei a palavra, tendencialmente pelo mesmo tempo, ao Sr. Secretário de Estado para responder. Se, entretanto, os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos se nos juntarem, disporão de 2 minutos. A segunda ronda, diferentemente da primeira, estará atribuída a cada grupo parlamentar a 3 minutos, em que a resposta será conjunta e não dada imediatamente após a interpelação. E, finalmente, se for o caso, mas isso decorre também do nosso regulamento, há sempre uma possibilidade de inscrições individuais por 2 minutos a cada senhora e senhor deputado. Veremos, entretanto, se será o caso. Assim sendo, reiterando a todos e a todos os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora deputada Catarina Martins, dispõe de até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Agradeço-lhe a sua presença aqui. Na verdade, o nosso tema é bastante simples e eu até espero que esta audição possa ser bastante rápida. Há uma legislação em Portugal que vem desde o final dos anos 90, 96, 97, sobre atestados multiusos e sobre benefícios fiscais a pessoas que têm determinado grau de incapacidade associada a uma doença que têm direito a benefícios fiscais. Foi entendimento durante muitos anos que, mantendo-se a doença, mesmo baixando o grau de incapacidade para baixo de 60%, que é o que dá acesso aos benefícios fiscais em primeira linha, mas mesmo havendo uma avaliação subsequente que baixa o grau de incapacidade, mantendo-se a mesma doença, mantinham-se os mesmos benefícios fiscais. Isto tem, aliás, um racional, que é o facto das pessoas, depois de passarem por estas situações, as pessoas pensem doentes oncológicos, doentes transplantados, são situações destas que estamos a falar, as pessoas têm, na altura em que têm a doença, uma grande perda de rendimentos, normalmente, até porque ficam incapacitadas para trabalhar, e têm enormes gastos de saúde. E, normalmente, estes gastos de saúde, aliás, prolongam-se durante mais tempo, porque são pessoas que ficam sujeitas a mais vigilância. E, portanto, foi sempre um entendimento que, mesmo havendo uma reavaliação em baixa da incapacidade, mantendo-se a mesma doença, mantinha-se o mesmo benefício fiscal durante, pelo menos, a duração de mais um atestado multiusos. Ora, em 2019, por alguma razão, isto foi alterado pela autoridade tributária, sem que o Parlamento tivesse feito uma lei nova. Na altura, o secretário de Estado, na altura Mendonça Mendes, veio aqui responder e disse algo extraordinário, como era preciso não dar benefícios a quem não precisava. Bem, esta afirmação é todo um tratado num país que tem tantos benefícios fiscais a quem seguramente não precisa, num país também em que, como sabe, os gastos com a saúde, os gastos das pessoas com a saúde diretamente para lá do Orçamento do Estado continuam a aumentar e continuarão a aumentar e, sobretudo, porque, enfim, eu diria que não são os assuntos fiscais e não é a autoridade tributária que decide quem é que, numa situação de doença complicada, precisa ou não dos benefícios fiscais. Enfim, para além disso, isso é uma competência do Parlamento, como sabe.
Por isso mesmo fez-se uma lei, e fez-se a Lei 80/2021 no Parlamento, que tornou bastante clara a interpretação, ou seja, o que sempre foi claro a partir de até 2019, como aparentemente o Governo deixou de ver com clareza o que era claro para todos, fizemos uma nova lei, com uma norma interpretativa. Eu não sou fã de normas interpretativas, mas se é necessário, pois bem que faz. E fez. Aliás, o Bloco de Esquerda trabalhou para isso mesmo, e a norma interpretativa diz precisamente isto. Quando há uma reavaliação que reavalia em baixo o grau de incapacidade, mas se mantém a mesma patologia, naturalmente o benefício fiscal se mantém por mais um atestado multiusos. Mantém-se o benefício, mantém-se a interpretação mais favorável ao utente, de acordo com o anterior atestado multiusos. Aparentemente, a autoridade tributária continua a ter problemas para perceber o que me parece que é português relativamente simples, saído da Assembleia da República, porque nós começámos a receber, e não só o Bloco de Esquerda, julgo que todas as bancadas parlamentares, foi notícia, enfim, dados de tantos doentes que de repente perderam o benefício fiscal e tiveram a informação de um ofício circular da autoridade tributária que dizia que esta leitura só valia um ano. Ou seja, esta leitura de que valia o atestado multiuso já valia um ano, que é extraordinário. Os atestados multiusos valem 5. Durante a pandemia até foram prolongados. Portanto, agora temos a autoridade tributária, veja bem, Sr. Secretário de Estado, nesta situação complicada que é, não só decide que benefícios fiscais é que pode atribuir ao arrepio da lei, como até decide qual é a duração de atestados multiusos ao arrepio da lei. Isto é, enfim, extraordinário. E, portanto, a minha questão é particularmente simples. Achando eu que o debate sobre benefícios fiscais é um debate interessantíssimo, e há tantos benefícios fiscais injustificados em Portugal com que o Bloco de Esquerda gostaria de acabar seguramente, sabendo nós que é também um debate interessantíssimo, saber se é com benefícios fiscais que se apoiam pessoas nesta circunstância, até porque sabemos que os benefícios fiscais beneficiam mais quem tem mais rendimentos do que tem menos. Esse é um debate também interessantíssimo. Outro debate interessantíssimo é que capacidade é que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje e se depende ou não da capacidade de quem tem mais um pouco de rendimento para ir ao privado para fazer o seu acompanhamento crónico destas doenças e, portanto, precisa do benefício fiscal. Tudo debates interessantíssimos. Não é nada disso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que o Governo não respeitou a separação de poderes. A Assembleia da República legisla, o Governo executa. A Assembleia da República fez a lei e fez a norma interpretativa dizendo que vale o atestado multiusos anterior. E há doentes oncológicos, doentes transplantados, pessoas com incapacidade neste país, que estão verdadeiramente a ser assaltadas pela autoridade tributária que decidiu agir à margem da lei. E, portanto, como eu acho que isto pode ser muito rápido, basta ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nos dizer duas coisas. Vai cumprir a lei. 2, que vai ressarcir todas as pessoas que foram prejudicadas até agora pelo incumprimento da lei. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Secretário de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Catarina Martins, de facto, esta matéria da incapacidade em geral e dos benefícios fiscais associados à incapacidade é, desde logo, uma matéria de uma grande sensibilidade social. Nós estamos a falar neste momento, em 2023, de cerca de 460 mil portugueses que recorrem a estes benefícios fiscais porque têm um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. E, aliás, este número de 460 mil cidadãos representa um crescimento significativo face ao número de 2018, que era de cerca de 350 mil. E aqui eu só posso dizer que concordo com um dos pressupostos da senhora deputada, segundo o qual não é a AT que decide quem está doente. E, portanto, a AT o que tem vindo a fazer, e têm sido essas as orientações que tem plasmado nos seus ofícios circulados, tem sido basear-se naquilo que são os atestados de incapacidade multiusos, naquilo que são as decisões médicas das autoridades de saúde e aquilo que é a evidência científica. Nesta matéria, eu creio que é importante olharmos para a história desta matéria, porque, como a senhora deputada disse, e muito bem, esta é uma questão que remonta pelo menos a 93, 96. Nós, em 1993, foi aprovada a Tabela Nacional de Incapacidades. A seguir, em 1996, foi adotado um regime de avaliação de incapacidade que veio regular
os atestados multiusos, e entre 93 e 96, com este novo regime, verificaram-se alterações substanciais a nível técnico naqueles que eram os critérios para o reconhecimento de incapacidade, designadamente nos casos em que, após correção, atenuação, melhoria, a incapacidade fosse inferior, passava a ser revista em baixa, digamos assim, essa incapacidade. Qual é que foi o efeito disto? O efeito disto foi, na altura, termos tido, inclusive, os tribunais a dizer, bom, as avaliações feitas ao abrigo da anterior tabela, como tinham critérios diferentes, deixam de poder produzir efeitos. E por isso os tribunais disseram, as incapacidades para darem origem a benefícios fiscais têm de ser reavaliadas. 2, o que produz efeitos é o grau de incapacidade a 31 de dezembro, porque essa é a data do facto tributário. Ora, isto foi naturalmente considerado injusto pelo legislador, que depois acabou por, no regime, consagrar o princípio da avaliação mais favorável. E aí, qual é a interpretação que a AT tem feito desse princípio da avaliação mais favorável? É que esse princípio deve ter dois eixos. Um primeiro eixo, que é, existindo um atestado multiusos dentro do seu prazo de validade, que tenha um determinado grau de incapacidade, ele deve manter-se, independentemente de haver ou não alteração dos critérios técnicos, por um lado, e por outro lado, mesmo que haja uma nova avaliação de incapacidade subsequente, mas que a patologia seja a mesma e que a situação clínica seja idêntica, mas a alteração da percentagem se deva tão só e exclusivamente a uma alteração dos critérios técnicos, então não deve ser alterado o direito do contribuinte a oferir esse benefício, porque a sua situação clínica não foi alterada. Situação diversa é se estivermos perante um contribuinte que tenha tido uma melhoria da sua situação clínica e em que a alteração da percentagem avaliada medicamente se deva não a uma alteração de critérios técnicos, mas é uma evolução da sua situação clínica. E, portanto, quando a senhora deputada diz que estão a ser prejudicados doentes com incapacidades, o que resulta das orientações que a Autoridade Tributária e Aduaneira tem publicado é que devem ser tratados de forma igual os contribuintes com doença, com incapacidade, face à incapacidade que tenham em determinado momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, desde logo por ter também contido dentro dos 5 minutos que supostamente deverão também demorar as respostas às questões. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, que se segue na ordem de intervenções, esqueci-me de fazer uma referência, mas faço-a com todo o gosto, que esta reunião, nos termos em que havia sido acordado, foi estendida à Comissão Parlamentar de Saúde um convite para se estar presente e, portanto, reconhecendo alguns senhores deputados, queria também saudá-los nessa qualidade e agradecer a presença também. Sr. Deputado Miguel Matos, não é da Comissão de Saúde, ou pelo menos não sei se é sempre um gosto continuar a contar com a sua prestação, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Nós temos perante, de facto, um assunto da maior sensibilidade. E muitos foram os relatos que chegaram a esta Comissão e a este grupo parlamentar justamente sobre a aplicação desta lei e sobre a expectativa que muitas pessoas colocaram quando, em 2021, se alterou a legislação no sentido de aditar uma norma interpretativa para permitir a aplicação da avaliação mais favorável. E, de facto, nós temos, felizmente, no nosso país, benefícios fiscais que apoiam pessoas em situações de incapacidade, pessoas em situação de deficiência, e essa é uma questão de respeito, em primeiro lugar. E, justamente por essa questão de respeito, quando nós falamos de um facto
como a compra de um veículo, ou de um imóvel, ou do que seja, que possa, enfim, gerar um motivo que persista no tempo para a aplicação desse benefício, faz sentido que a pessoa que comprou com o pressuposto possa continuar a beneficiar desse benefício fiscal e não veja as condições de usufruto desse bem, desse serviço, desse facto tributário alteradas a meio por motivos da sua saúde ter melhorado. Ainda recentemente, aliás, esta Câmara teve a oportunidade de aprovar um direito ao esquecimento que justamente previa que as pessoas pudessem não ser discriminadas por terem ultrapassado uma doença e, portanto, isso não ser uma penalização para elas, mas sim que possa ser uma condição da sua liberdade e do seu exercício pleno da sua vida. Ora, o que aqui parece gerar um equívoco é, de facto, a interpretação desta norma em relação ao IRS. E, do nosso ponto de vista, isso padece de nós termos uma compreensão do IRS que naturalmente suscita perplexidade em muitas pessoas. E é normal que assim seja no nosso país e em todos os países. Porque naturalmente o IRS é um imposto anual sobre um facto que é também ele anual. Os rendimentos não são todos os anos os mesmos. Mesmo que tenham o mesmo valor, eles são rendimentos diferentes e que respeitam a diferentes anos. E é justamente aí que a questão se deve colocar. Se nós devemos dizer aos profissionais de saúde que reavaliaram o grau de incapacidade que a sua avaliação não interessa para nada, porque, na verdade, a incapacidade é ad eternum do ponto de vista fiscal. Será que isso é razoável de se dizer, no fundo, declarar ineficaz as juntas médicas e as avaliações de incapacidade de agora em diante? Se achamos que é justo que uma pessoa que tem um grau de incapacidade seja tratado da mesma maneira que uma pessoa que deixou de o ter, que permitamos que uma pessoa que tinha um grau de incapacidade superior a 60%, hoje em dia tem um grau de incapacidade de 50%, esteja uma situação melhor do que uma pessoa que tem um grau de incapacidade de 55%, e que, portanto, a pessoa com 50 mantém o benefício fiscal, a pessoa com 55 não tem, nem nunca teve nenhum benefício fiscal, e isto gera um problema claro do ponto de vista daquilo que é o princípio da igualdade, mas mesmo que não nos escudemos em argumentos jurídicos, do ponto de vista da própria justiça social, isso introduz uma questão muito clara e difícil. E por isso, Sr. Secretário de Estado, o que eu lhe perguntava é se, de facto, do ponto de vista da aplicação anual, como em concreto é que nas diferentes instâncias podemos aplicar este princípio de tratamento mais favorável. Quais é que são, enfim, as aplicações dentro do próprio ano, porque sendo o IRS um exercício anual, este exercício do princípio mais favorável tem que ser aplicado apenas em fins anuais. E, naturalmente, como a autoridade tributária e o Sr. Secretário de Estado pretende apoiar, enfim, a consciencialização da sociedade, porque nós apenas nos podemos solidarizar com as pessoas que tinham uma expectativa e que hoje se sentem frustradas, e o melhor que lhes podemos falar é falar de forma sincera, de forma séria, de forma honesta e tentar esclarecê-las. E, porventura, há automatismos, como o automatismo que se criou para o IRS jovem, como o IRS automático, podem ser adotados para, enfim, poder vir a facilitar a vida destas pessoas, poderem ter consciência do que é que têm direito e também do que é que não têm direito, para não estarem, enfim, a cair em situações onde são induzidas em erro, seja por parte de pessoas que, com as melhores das intenções, fazem esse apoio técnico, seja, enfim, as pessoas que politicamente querem instrumentalizar o sofrimento que estas pessoas passaram para, enfim, ganhar ganhos políticos, mas não passando aqui com isto, enfim, as mensagens devidas e corretas sobre este programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miguel Matos. Eu creio que suscitou aqui um conjunto de questões muito relevantes e, de facto, estes benefícios fiscais são benefícios fiscais não só de uma enorme sensibilidade social, mas também uma matéria em que o Estado tem aqui, eu diria, um investimento, um apoio social muito significativo. Nós, quando olhamos para o conjunto dos benefícios fiscais à deficiência, a pessoas com situação de incapacidade igual ou superior a 60%, estamos a falar de um conjunto de apoios só no domínio fiscal superiores a 400 milhões de euros por ano.
Naturalmente, quando olhamos para o conjunto destes benefícios, eles aplicam-se num leque variado de impostos e nem todos têm a mesma natureza, a mesma mecânica, a mesma forma de aplicação. E aqui é importante distinguirmos entre impostos que são de base anual, como é o caso do IRS, e impostos cujo facto tributário tem uma outra natureza. Estamos a falar designadamente do ISV, da aquisição de uma viatura. E, portanto, como eu dizia há pouco na resposta inicial, o princípio do tratamento mais favorável foi muito importante, num primeiro momento, para garantir que, quando da alteração da avaliação médica, com base em critérios estritamente técnicos, mas sem existir melhoria da situação clínica, que se mantinha efetivamente a avaliação mais favorável. No entanto, permanecia, de certa forma, em aberto uma questão que veio ser resolvida em 2021, pela Lei 80/2021, que foi, nos casos em que há melhoria da situação clínica dentro de um mesmo período tributário, qual das duas avaliações é que deve ser aplicada. E aí, com base na Lei 80/2021, a autoridade tributária teve uma evolução do seu entendimento, no sentido de clarificar que, se durante o período de tributação existirem duas avaliações diferentes, aí, independentemente delas resultarem ou não de uma melhoria clínica, deve ser aplicada a mais favorável. Ou seja, do que é que estamos aqui a falar? Do IRS, dentro de um mesmo ano, dentro de um mesmo período, se existir uma melhoria da situação clínica e duas percentagens diferentes, obviamente, em vez de estar aqui a dividir o ano, não, em relação a todo o ano, aplicar-se-á aquela que for mais favorável. Ora, se assim não fosse, então entraríamos aqui numa situação em que alguém que tivesse tido uma melhoria da sua situação clínica, que deixasse de ter uma incapacidade igual ou superior a 60% e passasse eventualmente a ter uma incapacidade significativamente inferior, beneficiaria ad eterno de um benefício fiscal, não sobre factos tributários ocorridos à data em que tinha essa incapacidade, mas sobre os seus rendimentos futuros. Ora, a interpretação atual da AT, o que vem salvaguardar no fundo é, permitam-me dar aqui alguns exemplos, se eu, no momento em que tenho uma incapacidade igual ou superior a 60%, adquiro uma viatura, tenho com isso um benefício de ISV, se eu a seguir tiver uma melhoria da minha situação clínica, passar a ter uma incapacidade inferior a 60%, aquela viatura que eu já comprei naquela altura continua a gozar daquele benefício, mesmo durante todo o período do ónus de tributação residual. No entanto, se estamos a falar de impostos de base anual sobre o rendimento, naturalmente não se aplicará aos rendimentos futuros, não se aplicará ad eterno, fazendo com que se cumpra o mandato constitucional no sentido de ir adequando a tributação, em cada momento, à situação concreta de cada contribuinte. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Simões, que cumprimento. Não era o... Então, peço imensa desculpa. O Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, as colegas e os colegas deputados e demais presentes. Está aqui em causa, nesta audição, quanto ao essencial, o não cumprimento pela autoridade tributária. Peço desculpa, vou voltar um bocadinho atrás para cumprimentar a Vossa Excelência e desejar-lhe muito sucesso, porque é a primeira vez que estou a interpelar e, portanto, conto sempre com todos nós para ajudar tudo o que for a favor do país e a bem das pessoas, como aliás já acontecia com o Sr. Secretário de Estado anterior. Posto isto, voltando então ao ponto, o que está aqui em causa, então, no essencial, dizia eu,
é o cumprimento pela autoridade tributária do princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica. O atestado médico de incapacidade multiusos é um documento que atesta e determina que uma pessoa tem uma incapacidade física, mental ou outra, atribuindo uma percentagem com um grau de incapacidade comprovada por junta médica. Este atestado simplifica o processo administrativo e facilita a vida aos cidadãos titulares deste documento, concedendo várias discriminações positivas, designadamente as seguintes: a isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, a isenção ou redução de determinados impostos, benefícios na aquisição de viatura própria, como há pouco referi no exemplo, crédito à habitação bonificada, apoios da Segurança Social, etc. Para superar as dúvidas de interpretação da AT, naquilo que eu, por brincadeira e sem querer faltar ao respeito, é mesmo só porque há 30 anos falar assim, dúvidas suscitadas pela informação circulante, é esta parte que sai entre aspas, da AT, foi aprovada a legislação nos termos da qual se estatui fundamentalmente que a avaliação da incapacidade multiuso se aplica ao princípio da avaliação mais favorável ao avaliado. E este é que é, de certa forma, o ponto essencial. E escreve-se que se aplica sempre que do processo de revisão ou reavaliação de incapacidade resulta a atribuição de um grau de incapacidade inferior ao anteriormente atribuído e, consequentemente, a perda de direitos ou de benefícios já reconhecidos, mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior mais favorável ao avaliado. E agora aqui vem um ponto que é importante e que, quando se fala no ad eterno, cria-se aqui uma espécie de efeito anestésico e de confusão, porque não é isso que está em causa. Nem o PSD, e presumo que ninguém defende que seja ad eterno, porque há alterações supervenientes das circunstâncias que, obviamente, violariam o princípio da igualdade, etc., como já foi dito. Mas falta atender à parte final, que diz assim: desde que, e esta parte é muito relevante, relativo à mesma patologia clínica que determinou a atribuição da incapacidade e que de tal não resulte prejuízo para o avaliado. Portanto, não é ad eterno, enquanto se mantém a situação que levou a essa discriminação positiva. Entende o PSD que o objetivo do legislador foi garantir que alguém a quem seja atribuído um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que numa avaliação futura venha a ter a incapacidade reduzida, a mantenha a mesma patologia, isto é muito importante, temos que estar dentro do mesmo quadro clínico, não perca o direito aos benefícios que lhe foram ou sejam devidos em razão da mesma doença. Ou seja, entende o PSD que decorre da legislação em vigor que sempre que uma reavaliação resultar um grau de incapacidade prejudicial para o doente, ou seja, inferior a 60%, vigora a primeira avaliação ou a reavaliação imediatamente anterior, por sendo a mais favorável. Assim, a interpretação da AT viola tanto o espírito como a letra da lei, por entender que a aplicação da lei mais favorável apenas opera relativamente e com referência a um determinado ano e não aos anos subsequentes. Termos em que, deste modo, desconsidera e degrada a posição do titular do atestado médico de incapacidade multiuso. Acresce que este entendimento revela até alguma crueldade e nesse sentido, traduz-se até em alguma sinal de indignidade, e eu vou terminar. Em síntese, a atuação da AT, neste caso, para além de informar do vício de violação de lei por erradas interpretação e aplicação do direito, é também algo indecente e até, se calhar, um retrocesso civilizacional e impróprio num Estado de Direito. Depois, na segunda ronda, eu acrescento, fica só a pergunta que é a seguinte: está a AT e o Governo disponível para emendar a mão e passar a interpretar e aplicar a lei de acordo com o que é correto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Severaldo Andrade. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Severaldo Andrade. Bom, antes de mais, em relação ao repto que lançou para que existisse um trabalho conjunto e uma colaboração do Governo com o Parlamento, essa disponibilidade da nossa parte é permanente e, aliás, quando falamos do tema dos benefícios fiscais, e não especificamente sobre estes benefícios, mas de uma forma mais lata sobre aquilo que é a despesa fiscal em geral, é uma matéria em que se justifica fazer aqui uma reflexão aprofundada, um debate alargado no Parlamento e tentarmos encontrar pontes de consenso entre todas as áreas, no sentido de termos uma revisão daquela que é a despesa fiscal, daqueles que são os princípios que enfermam os benefícios fiscais e aliás, foi já anunciado que o Governo consta constituir este ano uma unidade técnica de avaliação dos benefícios fiscais. Dito isto, quando o Sr. Deputado, na sua intervenção, refere, bom, de facto, estes benefícios não devem ser ad eterno e há alterações das circunstâncias, é precisamente isso que está aqui em causa e é isso que nos estamos a referir, ou seja, se existem alterações das circunstâncias do ponto de vista clínico, de forma a que quem está habilitado a fazer essa avaliação diz que a evolução do ponto de vista clínico foi de tal forma favorável que deixa de se verificar esse limiar dos 60%, então o que estamos perante é uma alteração das circunstâncias do ponto de vista clínico nessa avaliação clínica. E aí, naturalmente, há que fazer uma ponderação e um equilíbrio entre a proteção das expectativas de quem já teve uma avaliação anterior, por um lado, e, por outro lado, também a prossecução daquilo que é o princípio da igualdade. E lançava, se calhar, aqui um desafio ao Sr. Deputado, que é o seguinte: se nós tivermos alguém que teve uma incapacidade superior a 60%, mas que, entretanto, tem uma melhoria da sua situação clínica e que, porventura, tem no seu atestado subsequente, imaginemos uma incapacidade de 20%, versus alguém que tem, ab início, uma incapacidade de 55%. Deve quem tem uma incapacidade de 55% não ter o benefício e quem tem, naquele momento, uma incapacidade de 20%, mantê-lo? Essa, no fundo, é a grande questão que está aqui em causa. Quando olhamos para a redação da Lei 80/2021, que o senhor Deputado aqui tão bem citou, ela tem um elemento que, do ponto de vista técnico, é muito relevante, que é a remissão ou a referência aos direitos e benefícios já reconhecidos. E daí até a comparação que fiz há pouco entre ISV versus IRS, porque se no ISV o benefício é reconhecido no momento da introdução no consumo, da aquisição da viatura, no IRS o benefício é reconhecido de forma anual. E daí dizer, a quando da aquisição de uma viatura se estão preenchidos os requisitos, deve-se manter. Em sede de IRS, que é um imposto anual em que os rendimentos são tributados anualmente, deve-se manter naquele ano, em relação ao qual o benefício é constituído, mas em relação aos anos vindouros, a manutenção do benefício deve depender de continuarem a ser preenchidos os respectivos pressupostos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente, Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais. Eu não vou entrar aqui em grandes considerações, porque julgo que a lei é tão clara que não vale a pena, já vários deputados entraram por aí. No entanto, há algumas questões que lhe gostaria de colocar
O Sr. Deputado Miguel Matos fala em respeito pelos utentes dos atestados de multiusos e em atestados anuais, e que o tal respeito pelos deficientes quando esperam mais de 2 anos pelo dito atestado. Ou seja, um doente oncológico que aparentemente está bem de saúde, não lhe falta uma perna ou um braço, portanto não é uma coisa óbvia visualmente, e que está há mais de 2 anos à espera de um atestado de multiusos, eu pergunto, poderá responder-me que não é responsabilidade vossa o atraso nos atestados multiusos, mas o facto é que quem não o tiver em dia quer preencher o IRS, e eu não estou a falar de ISV, estou a falar de IRS, mas não consegue comprovar que, portanto, tem os tais 60% ou mais de deficiência. E eu pergunto, primeiro, como é que a AT vai resolver este problema? Porque, de facto, as pessoas não têm culpa da incompetência dos serviços, do Serviço de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde. E, segundo, se, tendo o deficiente que pagar, digamos assim, o bónus que teria, se é que é bónus, que teria no IRS, se ele tiver que o pagar, se a AT o vai devolver quando, passado 1, 2, 3 anos, não sabemos, a pessoa tiver o atestado de multiusos. Portanto, basicamente eram estas questões que lhe queria pôr, que julgo que são as questões que mais poderão interessar, independentemente das voltas que se queira dar à lei. A lei é específica, é bem clara e portanto, relativamente a isso, as pessoas querem saber é, de facto, em termos práticos, o que é que lhes acontece em determinadas situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. A palavra, então, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, para responder. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Galveias, permita-me que comece talvez por responder de forma muito direta e muito clara à sua última questão. Sim. Ou seja, sempre que exista uma situação de emissão de um atestado de incapacidade multiusos tardia e em que esse atestado faça referência à data de início da situação clínica em causa ser anterior, nesses casos, a Autoridade Tributária e Aduaneira admite a entrega de uma declaração de substituição de IRS e procede à reliquidação do imposto. Essa entrega de uma declaração de substituição para esse efeito, mesmo que já tenha passado o prazo legal normal da entrega de uma declaração de substituição, pode sempre ainda excepcionalmente ser feito até 120 dias após a emissão desse atestado, porque é configurado como um facto superveniente. Dito isto, e embora não seja da área dos assuntos fiscais, e creio que estão também agendadas audições da Comissão de Saúde nesse domínio, há um trabalho que tem sido feito ao nível dos atestados de incapacidade multiusos, designadamente na sua agilização no domínio dos doentes oncológicos, e eu permitia-me, se calhar, relembrar o número que citei há pouco, do número de pessoas com deficiência fiscalmente relevante, portanto, igual ou superior, com uma incapacidade igual ou superior a 60%, que estão registadas junto da AT. Este número, desde 2018 até 2023, até à data de ontem, cresceu 32%. Dito isto, naturalmente, há trabalho a fazer e teremos as audições no domínio da Comissão da Saúde para continuar a discutir e elaborar nesta matéria. Aí também é importante salientar que, do ponto de vista da simplificação do próprio processo para os utentes, para os contribuintes,
Temos vindo a trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde. Houve uma primeira fase em que o atestado passou a ser eletrónico e neste momento estamos numa segunda fase do trabalho no sentido de criar condições de interoperabilidade entre os vários serviços da administração pública para evitar a burocracia dos cidadãos com incapacidade de terem de, perdoa-me a expressão, percorrer as capelinhas para apresentar o seu atestado, e creio que vai ser uma simplificação muito relevante para este universo aqui em causa. Obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados e saúdo também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sr. Secretário de Estado, temos andado aqui um bocadinho às voltas. Vamos separar isto em dois temas. O cumprimento da lei, naquilo que a deputada Catarina Martins chamava a separação de poderes, e depois a lógica da lei. Porque não ficaram respondidas as perguntas claras de porque é que houve um entendimento até 2019 e, a partir de 2019, outro entendimento, de tal maneira que esta Assembleia achou por bem clarificar e introduzir uma norma interpretativa na legislação de 96. Porque é que até 2019 houve um entendimento? Porque é que mudou? Espero que não tenha coincidido pelo facto de o Sr. Secretário de Estado ter entrado na altura em funções como Sr. Diretor-Geral da Autoridade Tributária. Porque também, ainda nessa qualidade, aparece depois o ofício de agosto do ano passado, onde ainda mais claramente, digamos, reinterpreta a interpretação que a lei de 2021 quis dar. Portanto, porque é que mudou a alteração em 2019 e como é que pode achar, tendo assistido à discussão que se verificou aqui na Assembleia, que a sua interpretação relativamente àquilo que constitui um direito adquirido em sede dos impostos anuais é compatível com o espírito da lei? Como é que isso é possível? E talvez tenha artes de conseguir convencer. Mas isto estamos naquele capítulo mais formal de dizer se há uma lei que é composta pela sua letra e pelo seu espírito, que se cumpra e que não andemos com artifícios. E essa é a posição sempre institucionalmente responsável da iniciativa liberal. Há uma lei. Agora podemos discutir o que é que está nesta lei, que é o que o Sr. Secretário de Estado tem estado aqui a tentar fazer a manhã toda, que ok, eu sei o que está na lei, mas isso que está na lei sai. E fugiu-lhe a boca para a verdade logo na primeira resposta, em que lhe disse nós tínhamos 300 e picos mil contribuintes com determinados tipos de atestados e de incapacidades e agora temos 460 mil. Eu não percebi se eram 460 mil contribuintes com incapacidades superiores a 60%. É. O que também diz alguma coisa sobre o estado de saúde geral do país. E a outra coisa é que custava 400 milhões de euros de despesa fiscal, respondeu numa resposta posterior. Eu não sei se isto provavelmente não é só IRS, imagino que não seja só IRS, mas, portanto, provavelmente alguém fez contas na altura e disse, bem, este cumprimento estrito e cabal da lei está-nos a custar muito caro, vamos arranjar aqui uma forma de excluir algumas pessoas desta interpretação. Mas quando se olha para o que está previsto em termos de benefícios fiscais, isto ainda me faz mais impressão e foi um dos motivos pelos quais nos abstivemos na altura na votação dos dois projetos de lei que quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, apresentaram na altura. Porque são benefícios fiscais que vêm mais uma vez introduzir muita complexidade no sistema e gerar todo este género de possibilidade de gestão de expectativas de um lado e do outro desta equação. Eu não sei se as pessoas têm noção, a Tabela Nacional de Incapacidades é um documento de 70 páginas que quem lê aprende muito sobre patologias. É absolutamente impressionante o grau de discricionalidade e de latitude que as juntas médicas têm para determinar graus de incapacidade. Portanto, desde logo estabelecer um corte aos 60%, acho que é uma coisa quer dizer, alguém que lhe caia 58% de incapacidade, imagino o que é que possa sentir. Não seria muito mais lógico, portanto, já estou prospectivamente a tentar perceber que tipo de iniciativa legislativa podia tornar isto, eu ia dizer mais claro, mas mais claro que ela está hoje não está, mas pelo menos mais capaz e mais lógico, fazendo com que, por exemplo, em vez de estarmos a dar benefícios sob a forma de deduções majoradas e sob formas de taxas bonificadas, de, pura e simplesmente, aumentar os escalões de dedução de despesas de saúde. Porquê é que nós estamos a querer compensar em sede fiscal? Estamos a querer compensar uma fase da vida das pessoas em que certamente a sua capacidade de obter rendimentos ficou limitada e, se calhar, um período posterior onde a capacidade de não afetar parte desses rendimentos ao acompanhamento e ao tratamento e à medicação da patologia de que sofre, também lhe coloca numa situação particularmente desfavorável. Portanto, isso é muito mais diretamente
cumprido subindo os limiares de dedução das despesas de saúde para estes contribuintes do que estar com deduções particulares específicas, iguais para todos, e com deduções de taxas. Isto já na versão perspectiva. Mas a minha pergunta, portanto, vamos separar as perguntas para ficar claro. Eu tenho uma preocupação institucional, porque é que a lei não está a ser cumprida, e porque é que a partir de 2019 o entendimento é diferente. E se isto é um tema que a si pessoalmente lhes diz mais qualquer coisa, porque coincidiu estes dois ofícios de 2019 e 2022 com a sua subdireção-geral da AT. E segundo, olhando para a frente, se aquilo que estamos de facto a verificar em termos de utilização, digamos, do benefício fiscal, que eu estou de acordo, que promove algumas injustiças, alguém que entra num escalão imediato de 30% de incapacidade nunca tem o mesmo benefício fiscal a alguém que tem os mesmos 30%, mas já teve uma porcentagem superior a 60%. Portanto, eu sou sensível ao argumento que há aqui injustiças. Eu acho é que a solução não é incumprir a lei antes dela ser mudada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Faça favor. Senhor Presidente, Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo, bom, antes de mais vir a esta comissão e o Senhor Deputado dizer que me fugiu a boca para a verdade, que me fuja sempre a boca para a verdade, acho que é um excelente princípio e todos nós estamos obrigados a isso mesmo. Dito isto, quando falamos do ofício circular de 2019, eu creio que já houve um conjunto de audições nesta Casa, do então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, em que foi explicada na altura, quer a gênese do ofício circulado, quer o entendimento, tal como também tentei aqui explicar na minha resposta inicial, desde logo, à deputada Catarina Martins, fazendo a história de todas as vicissitudes que têm existido em torno desta matéria. E, Sr. Deputado, quando eu mencionei o crescimento do número de cidadãos que beneficia deste regime, que beneficia destes benefícios fiscais, era precisamente com o objetivo de transmitir a ideia que o que está aqui em causa não é qualquer tipo de garrote, pelo contrário, que tem existido um crescimento muito significativo dos cidadãos que beneficiam destes regimes com esta interpretação tal qual ela tem vindo a ser feita pela autoridade tributária e aduaneira. Naturalmente, quando falamos de benefícios fiscais, o Sr. Deputado citou aqui várias técnicas que podem ser utilizadas para modelar estes benefícios fiscais. Podemos falar de taxas, de deduções, podemos falar de soluções alternativas, até que não passem necessariamente pelo sistema fiscal. E eu creio até, permita-me se calhar aqui a comparação, que de alguma forma esta sua intervenção faz a ponte com a intervenção inicial da senhora deputada Catarina Martins sobre se esta é, do ponto de vista técnico, a forma mais eficaz e mais eficiente de chegarmos a quem mais precisa, e eu creio que esse é um debate para o qual devemos estar todos disponíveis. Estamos a falar de uma realidade que, repito, tem uma enorme sensibilidade social e, portanto, devemos mobilizar os instrumentos adequados para garantir o cumprimento deste que é o objetivo da Constituição, de, por um lado, termos uma discriminação positiva das pessoas que têm incapacidade e, por outro lado, também de assegurar a personalização dos impostos à realidade de cada contribuinte. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, de facto, nós podíamos agora entrar aqui num debate sobre os benefícios fiscais, estes, outros benefícios muito mais significativos e que até trazem grandes prejuízos ao país, não só do ponto de vista da receita fiscal, mas do ponto de vista até da promoção da especulação imobiliária, em particular. Portanto, nós estamos disponíveis para fazer todos os debates sobre benefícios fiscais ou sobre deduções fiscais, como aqui foi trazido. Podemos debater isso tudo. Neste momento, o que está em causa é o que está na lei ser cumprido. E, portanto, é isto que nós gostaríamos de perceber, porque é que o que está na lei não está a ser cumprido por parte da autoridade tributária. Porque, relembrando este processo um bocadinho,
em novembro de 2021, para resolver a interpretação que neste momento a AT continua a ter, foi aprovada uma lei que resultou de um projeto de lei do PCP e de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, e que foi aprovada uma lei que é muito clara quanto à ideia de que deve valer sempre a avaliação mais favorável, desde que dentro da mesma patologia. E nós depois fizemos uma pergunta ao Governo, já em dezembro de 2022, e na resposta, aquilo que o Governo diz é mais ou menos aquilo que o Secretário de Estado agora voltou a dizer. É que há aqui um aspecto que o Sr. Secretário de Estado disse ainda há pouco, que a interpretação da AT é que quando haja melhoria da situação clínica, nesses casos há perda do benefício fiscal. Mas se for uma alteração da percentagem em resultado de alterações de critérios técnicos, já não há. Ora, Sr. Secretário de Estado, nada disso está na lei. A lei não diz que a alteração da percentagem só é válida no caso de ser por critérios técnicos. Não está lá isto escrito. O que está aqui escrito é: mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior mais favorável ao avaliado, desde que seja relativa à mesma patologia clínica que determinou a atribuição da incapacidade. Não diz aqui apenas quando haja alteração de critérios técnicos. Então, onde é que a AT vai buscar esse critério de que se houver uma alteração da percentagem por alteração dos critérios técnicos, aí mantém-se o benefício fiscal? Se for por alteração da situação clínica, já não se mantém o benefício fiscal. Como é que é possível tirar essa interpretação deste texto? Porque se o legislador quisesse que a alteração fosse só quando a alteração dos critérios técnicos, tinha colocado aqui na lei precisamente essa referência. Mas essa referência não está aqui, Sr. Secretário de Estado. Portanto, não sei onde é que a autoridade tributária vai buscar essa interpretação. Porque ela não é possível extrair da norma interpretativa que tivemos que colocar em 2021 na lei. E depois, diz aqui também na resposta escrita que nos enviou, e também já aqui referiu, que dado um imposto de periodicidade anual, tem que ser necessariamente verificado todos os anos. Mas essa verificação é feita de acordo com os pressupostos da lei. E o que a lei diz é que se houver uma redução de incapacidade, mas se a patologia se mantém, é o que está na lei. O benefício fiscal não é perdido e, portanto, a periodicidade anual é verificada nos pressupostos desta lei e não noutros pressupostos quaisquer que a AT inventa. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, nós temos uma situação inaceitável, que a autoridade tributária não respeitar uma lei, aparentemente, segundo me dizem, é a única entidade em Portugal que o faz. Todas as outras autoridades públicas, porque o atestado multiusos, como o nome indica, destina-se a diferentes usos. Todos os outros usos, ninguém põe em causa a interpretação que está nesta lei, apenas no caso da autoridade tributária. A interpretação que foi colocada, que nos obrigaram a colocar na lei, neste momento não está a ser respeitada pela autoridade tributária. E, portanto, chego quase a perguntar se é preciso nós pedirmos à autoridade tributária que nos escreva a lei de forma a que interprete aquilo que nós queremos que seja a interpretação da lei. Porque há aqui uma questão de respeito pelo Parlamento, de respeito pelo legislador, e que podemos chegar a este absurdo, que é termos que pedir à autoridade tributária que nos diga como é que nós escrevemos letra por letra, vírgula por vírgula, para conseguirmos escrever uma lei que a autoridade tributária não possa romper com a interpretação que o legislador lhe quer dar, que é aquilo que tem acontecido, Sr. Secretário de Estado. E é inaceitável esta postura da autoridade tributária, que é uma postura diversa de outras entidades públicas que têm aceito aquilo que é o cumprimento desta lei. E, portanto, aquilo que nós queremos verdadeiramente é que o Sr. Secretário de Estado exorte a autoridade tributária a alterar esta interpretação, porque nós podemos discutir se é a forma mais correta, se não é, podemos discutir todos esses assuntos. Agora, o que está na lei é para ser cumprido e a autoridade tributária está a incumprir com uma norma que é muito clara quando diz que, quando haja uma avaliação mais favorável, e não diz que é por critérios técnicos, quando haja uma avaliação mais favorável, mas se mantenha a patologia, o benefício fiscal mantém-se. Podemos alterar essa lei no futuro, podemos alterar os benefícios fiscais todos, estamos aqui para discutir isso tudo. Neste momento, o que está na lei tem que ser cumprido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E assim, aparentemente, da parte das perguntas, concluímos a primeira ronda. Não sem antes ouvirmos a resposta do Sr. Secretário de Estado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Duarte Alves. Antes de mais, quando o Sr. Deputado assinala que o Governo nesta Comissão está a dar a mesma resposta que deu anteriormente por escrito ao Parlamento, de facto sim, o Governo mantém a coerência nesta matéria e há uma interpretação da AT
está publicada e que permanece em vigor. Eu acho que ressalta da sua questão a necessidade de clarificar aqui um aspecto que é relevante. De facto, a Lei 80/2021, quando se refere ao princípio da avaliação mais favorável, não distingue se é uma avaliação mais favorável com base ou não em critérios técnicos. E, portanto, temos de olhar para esta matéria aqui, em dois planos distintos. O primeiro é o plano anterior à Lei 80/2021 e, em relação a esse plano anterior à Lei 80/2021, aí o que existe é isso sim, havendo uma alteração, aplica-se o princípio mais favorável se e quando se dever apenas a uma alteração de critérios técnicos. A Lei 80/2021 vem reiterar este princípio da avaliação mais favorável, não limita neste domínio a esta alteração de critérios técnicos, mas contém uma expressão que é, de alguma forma, limitativa da sua aplicação àquilo que são os direitos ou os benefícios já reconhecidos. E é aí que depois, no domínio da tecnicidade da aplicação disto aos impostos concretos, em que, no caso do IRS, os benefícios são reconhecidos anualmente, faz com que este princípio da avaliação mais favorável, tal como decorre da Lei 80/2021, se aplique, no caso do IRS, dentro de um mesmo período de tributação, porque o benefício existe para esse período de tributação. Havendo um novo período de tributação, há um novo reconhecimento de um benefício para esse efeito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar início à segunda ronda. Como referi logo na abertura dos trabalhos desta feita, o Sr. Secretário de Estado teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que só lhe devolverei a palavra depois de formuladas as questões por todos os grupos parlamentares. E assim, creio que o grupo parlamentar do Partido Socialista iniciará pela Sra. Deputada Sofia Andrade, que dispõe de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, senhoras e senhores deputados. Em matéria de emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso, que resultam precisamente da realização de uma junta médica, convém aqui recordar que o Governo tem vindo a adotar uma série de medidas que ajudam a dar resposta aos anseios e às expectativas dos portugueses e de todos aqueles que, aliás, esperam do Estado uma resposta do Estado Social nos momentos mais difíceis. E digo isto até porque o Sr. Deputado Chega falou aqui, mencionou aqui que existem muitos atrasos nas filas de espera para a realização de juntas médicas e por isso mesmo têm sido adotadas uma série de medidas, nomeadamente desde junho de 2020 que a gestão e a constituição das juntas médicas passou para a alçada das ARS e, portanto, foram constituídas até à data mais 142 juntas médicas, temos mais 300 profissionais de saúde, 300 médicos a resolver estas situações. De acordo com os últimos dados, só em 2022 foram realizadas mais de 86 mil juntas médicas e foram emitidos mais de 100 mil atestados multiusos. Foi também estabelecida a prorrogação da validade de atestados médicos que caducavam em 2021 e em 2022 até 31 de dezembro de 2023 e, por isso, também aqui houve uma continuidade dos apoios que eram dados para as pessoas. E foi produzida, inclusive, a legislação que passou a permitir a emissão do atestado médico multiuso com dispensa da observação presencial do interessado para um conjunto de patologias, ou seja, a pessoa não tinha que ir lá fazer a junta médica e ainda assim era emitido o atestado médico com grau superior a 60% para uma série de situações que estavam descritas na lei e, portanto, as pessoas também aqui não perdiam aquilo que eram os apoios. E, no caso dos doentes oncológicos, foi também implementado um regime transitório para a emissão destes atestados, que nos diz que os doentes oncológicos recém-diagnosticados têm logo a atribuição de um grau mínimo de incapacidade de 60% por um período de 6 anos. E que no caso, 5 anos, aliás, e que no caso deste período já ter passado dos 5 anos, se mantém em vigor estes 60% até que seja feita uma nova avaliação. O que é que eu quero dizer com isto? Que todas estas ações concorrem positivamente não só para o exercício importante de diminuirmos as filas de espera e os atrasos existentes na realização das juntas médicas, mas também para assegurar que os cidadãos continuam a ter direito a benefícios que lhes são devidos perante a lei. E, portanto, pese embora não possamos desvalorizar todos estes ganhos que alcançamos até aqui,
é certo que temos que dar continuidade a este trabalho. E, aliás, recordo também que, para o Orçamento de Estado em 2023, foi aprovada a constituição de um grupo de trabalho para que seja feita uma avaliação mais global do Decreto-Lei 202, que é precisamente o Decreto-Lei que estabelece o regime de avaliação de incapacidades das pessoas com deficiência para efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei. Portanto, é necessário, efetivamente, uma revisão mais ampla deste Decreto-Lei. E, portanto, no seguimento do requerimento que motivou esta audição do Bloco de Esquerda, que nos diz que, em caso de uma nova avaliação, uma nova junta médica, não tem sido respeitado o princípio mais favorável. Ora bem, nos casos em que o cidadão faz uma reavaliação e a mesma conclui, de igual modo, que tem 60%, não precisa ter dúvidas. Agora, quando essa avaliação é feita e tem uma avaliação inferior, eu julgo que a circular produzida pela autoridade tributária é esclarecedora, porque nos diz mesmo que nós respeitamos o regime mais favorável se tiver uma tabela de avaliações que tenha sido diferente, a tal questão técnica, mas também não nos retira imediatamente os apoios. Só mesmo a terminar, Sr. Presidente. Eu, se tiver uma avaliação hoje em que o grau de incapacidade seja inferior, eu não perco amanhã tudo aquilo que eram os meus apoios. Portanto, eles continuam por mais um ano. E, Sr. Secretário de Estado, mesmo para terminar, este é naturalmente um assunto que é muito sensível, que deve ser trabalhado com muito cuidado e, sobretudo, em articulação com diversos ministérios, seja o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social e o Ministério de Vossa Excelência. Portanto, pergunto se concorda com este entendimento que este assunto deve ser trabalhado de uma forma articulada e se considera também que é necessário haver esta revisão mais global da lei. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral do Andrade. Faça favor. Novos cumprimentos e começo por responder ao desafio, tirando o chapéu a Vossa Excelência, porque fez aqui um curvar que é interessante. Em vez de discutirmos se a lei está ou não a ser cumprida, que é o que nos trouxe aqui hoje, levou para o campo de vamos discutir a bondade ou não do que está legislado. E aí até podemos partilhar, se calhar, pontos comuns. A questão não é essa. É que nós não estamos aqui a discutir a lei que temos. Estamos a discutir é se ela está a ser ou não aplicada. O PSD e o grosso dos partidos entende isso. Aliás, na primeira intervenção dos colegas deputados do PS, pareceu-me que mesmo o grupo parlamentar do PS não subscreverá inteiramente este entendimento da AT. Pareceu. Não sei se entendi mal. Para finalizar, o que é que o PSD entende? Entende que em situações de revisão ou de reavaliação da incapacidade das pessoas com deficiência, sempre que desse procedimento resulta a atribuição de um grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado, deve manter-se o grau mais favorável ao doente, desde que esteja em causa a mesma patologia clínica. E aqui é que está o ponto. Nós podemos ou não concordar que a lei estipula isto, mas é o que está na lei e, portanto, o que o PSD quer é que o Governo e a AT cumpram. O ponto, para terminar, é que essa patologia não tenha sido debelada e que o grau de incapacidade apurado ulteriormente continua a acarretar encargos financeiros ou a implicar perdas ou outras dificuldades relevantes, por exemplo, no âmbito da atividade económica. É porque eu bem sei que o imposto é anual, no caso do imposto sobre rendimento, mas as consequências repercutem-se na esfera patrimonial também nos anos seguintes. Ou seja, se há alguém que merece ser discriminado positivamente no ano civil e fiscal de X, melhora a sua incapacidade, reduzindo-a ligeiramente e passando para um limiar inferior aos 60%, a verdade é que as consequências decorrentes do histórico não se apagam. Ou seja, se alguém na sua atividade é fortemente penalizado por ter aquela incapacidade, não é pelo facto dela ter abrandado que de repente a situação fica fantástica, esplêndida. E, no fundo, é isso que os partidos aqui, na sua maioria, penso eu, estamos a defender. É que esta discriminação positiva faz sentido, mas mesmo que se discuta o seu mérito, tem que se aplicar na lei. E é esta que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sobral Andrade. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galvez. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Relativamente às 86 mil juntas médicas feitas em 2022, aos cerca de 100 mil atestados passados em 2022, isso vem demonstrar, logicamente, que o atraso é um atraso brutal. Eu posso lhe confessar, estou à espera de uma junta médica há 2 anos e meio. Não tenho resposta a e-mails, não tenho resposta aos telefonemas e, portanto, isto só para lhe dizer que podem fazer 86 mil juntas médicas, mas não chega. E as pessoas vão envelhecendo, vão piorando, e não têm solução aos seus problemas. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado, um doente oncológico a quem retirem um órgão sofre determinadas consequências físicas e psíquicas que ficam para o resto da vida. Faz sentido esse doente ter que se sujeitar a exames periódicos para que lhe possa beneficiar dos, perdoe a redundância, dos benefícios que lhe são devidos pela lei? Pergunto também se um beneficiário do Estado multiusos que esteja X anos à espera da junta médica, que tenha que fazer o pagamento do tal benefício que deveria ter, quando for devolvido, é devolvido com juros ou é pura e simplesmente o valor que ele teve que pagar? E mais, pergunto se são os juros que o Estado cobra ou são os juros que são cobrados pelas outras entidades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da IEL, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda ronda da Iniciativa Liberal é muito rápida, porque ficou aqui claramente estabelecido que a Autoridade Tributária e a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que a tutela, sabe que não está a aplicar a lei nem de acordo com a sua letra, nem de acordo com o seu espírito. E se não bastasse ter conhecimento daquilo que foi a discussão na Assembleia dos propósitos da alteração de 2021, o facto de ser das poucas entidades públicas que têm esse entendimento seria bastante para comprovar isso. Portanto, como também deixou aqui claro que não vai fazer absolutamente nada em relação a essa originalidade de interpretação, caberá a esta Casa tornar, não sei se interpretar a norma interpretativa, alguma originalidade vamos ter que ter. Mas, como disse há pouco, o que interessa é ver como é que estas coisas se podem resolver no longo prazo e eu queria dizer-lhe que vamos fazer um requerimento por via oficial para ter os dados detalhados sobre o tratamento fiscal destas 460 mil pessoas, a sua evolução no tempo, aquelas que alteraram os graus de incapacidade, para perceber se esta, de facto, é tecnicamente a melhor maneira de fazer esta ajuda destas pessoas que, em muitos casos, de facto, não têm outra forma de conseguir manter uma vida digna que não seja com este tipo de apoios, mas é importante que eles funcionem, por um lado, e não sejam também passíveis de abusos, por outro. Portanto, fica já dito, não faço requerimento oral, farei um requerimento oficial através dos canais do Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, parece-me que na resposta à minha anterior pergunta ficou claro que os senhores no Ministério das Finanças e na Autoridade Tributária não têm qualquer argumento para utilizar a ideia de que, quando houver uma redução da incapacidade por causa da alteração de critérios técnicos, aplica-se, quando é por alteração da situação clínica, não se aplica. Portanto, não há nada na lei onde os senhores consigam ir buscar esta interpretação. Isso, parece-me que ficou claro da sua resposta, porque respondeu a outra coisa, não respondeu a este assunto. Pelo contrário, a interpretação mais que responde melhor ao texto que está na lei é exatamente a contrário, porque até quando a lei diz mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior mais favorável ao avaliado, desde que seja relativa à mesma patologia clínica, portanto, estamos a falar de alterações no quadro da mesma patologia clínica. Portanto, as alterações da situação clínica dentro da mesma patologia estão, obviamente, aqui consideradas. Não está aqui nenhuma referência à alteração de critérios técnicos, pelo contrário, até está uma referência à patologia. É uma evolução que possa haver na patologia clínica. E, portanto, essa interpretação que nos disse na resposta inicial não tem ponta por onde se lhe pega. Depois disso, há uma parte na lei que
permite uma interpretação de que se trata de benefícios já reconhecidos e o benefício do IRS é anual. Mas eu chamo a atenção que o que está aqui escrito é: quando haja processo de reavaliação de incapacidade, mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior. Não é mantém-se em vigor os direitos e benefícios já reconhecidos. Essa parte está antes. O que diz é que se mantém em vigor. O que se mantém em vigor é o resultado da avaliação mais favorável. E, portanto, o facto tributário que é avaliado a 31 de dezembro tem que ser avaliado de acordo com a situação, de acordo com o resultado da avaliação que está em vigor e que, segundo esta lei, é o resultado mais favorável. E, portanto, não há qualquer interpretação que possa ser feita com esta lei. Eu creio que não é necessário alterar a lei. Porque o que está aqui nesta lei, e se for necessário podemos ir por aí, mas o que está aqui é, portanto, que também o Parlamento se faça respeitar. O que está aqui é bastante claro de que a autoridade tributária tem que cumprir com esta interpretação que a Assembleia da República aqui tem. E uma outra pergunta que lhe faço, que também não me respondeu, é se acha normal que todas as outras entidades públicas interpretem a lei da forma como todos nós interpretamos e qualquer pessoa que leia a lei interprete. Não há mais nenhuma, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, se estão todos em contramão, se calhar é a autoridade tributária que está em contramão. Não são todas as outras entidades públicas. E, portanto, eu gostaria que nos explicasse e que o Governo avaliasse melhor esta situação para que tenhamos aqui um respeito pelo que está escrito na lei e um respeito por aquilo que foi a interpretação que a Assembleia da República quis dar e que foi aprovado e que, portanto, tem que ser respeitado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos esta segunda ronda, Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Falou-se de imensas coisas nesta audição, menos de porque é que estamos aqui. O que acontece é pessoas que têm atestados multiusos, que não são permanentes, ou seja, aqueles atestados multiusos que têm validade de 5 anos, e que o seu atestado multiusos, por ter uma incapacidade acima de 60%, dá acesso a vários apoios, incluindo benefícios fiscais. Quem tem acesso a atestados permanentes, porque a sua situação é inalterada, tem os benefícios fiscais sempre. Não é essa situação que estamos aqui a falar. Eu ouvi o Partido Socialista, pareceu-me que o Partido Socialista não sabia de que é que estávamos a falar. Estamos a falar de situações em que há um atestado multiusos que é válido por 5 anos e que, passado 5 anos, é reavaliado. E estamos a falar de situações em que essa reavaliação pode dar menos incapacidade. O que nós estamos a falar é de doentes oncológicos e de doentes transplantados. É disso que estamos a falar, essencialmente. E por isso, deixando o facto do Partido Socialista ter falado de outra coisa qualquer, eu vou dizer que acho extraordinariamente grave, do ponto de vista social, já vou ao ponto de vista institucional e legal, que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais venha aqui dizer que os doentes, então, que vão para tribunal contra a autoridade tributária. Porque foi basicamente isso que disse, que quem visse o seu direito reconhecido, depois teria direito ao benefício. Mas então e os doentes vão para o tribunal porque a autoridade tributária não cumpre a lei? Não fala em tecnicidades. As tecnicidades da autoridade tributária normalmente são a melhor forma de atacar a democracia. Na democracia não há tecnicidades que não sejam explicáveis. As coisas estão na lei, são claras e são explicadas. As tecnicidades da autoridade tributária servem normalmente para estas coisas de 2 tipos. É para a EDP não pagar impostos e para os doentes oncológicos pagarem o que não devem. Tecnicidades não existem. E existe uma lei que é tão pequenina que eu pergunto-me onde é que está qualquer das coisas de que o Sr. Secretário de Estado falou hoje. A lei diz assim, a lei tem 3 artigos. Um é dizer o que é que a lei faz, qual é o decreto que altera. O outro é dizer quando é que entra em vigor. Portanto, do ponto de vista substantivo, tem um artigo. E um artigo que diz: a avaliação da incapacidade aplica-se o princípio da avaliação mais favorável ao avaliado. Percebemos isto, não é? Princípio da avaliação mais favorável. Toda a gente percebe o que isto quer dizer. Simples. Número 2. Sempre que do processo de revisão ou reavaliação de incapacidade resulta a atribuição de grau de incapacidade inferior ao anteriormente atribuído e, consequentemente, a perda de direitos ou benefícios já reconhecidos, mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior, mais favorável ao avaliado, desde que seja relativo à mesma patologia clínica que determinou a atribuição da incapacidade e de que tal não resulte prejuízo para o avaliado. Aqui não fala se há melhorias clínicas ou não. Isso não está em causa. Se é a mesma patologia clínica, mantém-se o mesmo benefício fiscal. E não é a autoridade tributária que decide ano a ano se há melhoria clínica, coisa que a autoridade tributária não avalia.
o que interessa é se é a mesma patologia, nem decide que agora os atestados multiusos só têm resultados a ano. Não é 5 anos. E é por isso que as pessoas têm 5 anos de benefício fiscal. Até porque, e eu termino com isto, é inaceitável que se diga, por exemplo, a uma doente de cancro na mama, que teve 5 anos de benefício enquanto estava a ser tratada, que depois continuou com a incapacidade, com a mesma patologia, embora a incapacidade tenha descido, mas que seguramente não reconstruiu ainda a sua carreira profissional e que seguramente ainda tem imensas despesas de saúde. E o Sr. Secretário de Estado tem de cumprir a lei, porque isto sim é um problema institucional grave. Há uma lei e a autoridade tributária não está acima da lei, tem de a cumprir, ponto final. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada e Srs. Deputados. Vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para responder. Dispõe de até 18 minutos. Faço favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, agradecer a clarificação que a Sra. Deputada Catarina Martins trouxe aqui nesta sua última intervenção, que eu acho que é uma clarificação muito útil, desde logo de distinguirmos entre aquilo que são os atestados permanentes e aquilo que são os atestados temporários. Porque nós estamos aqui a falar de uma matéria que, antes de ser tributária, é naturalmente uma matéria do foro clínico, do foro da saúde, e naturalmente não deve ser a AT nem a fazer avaliações clínicas, nem a decidir sobre o estado de saúde das pessoas, nem muito menos a reger qual é que é ou qual é que deve ser a vigência dos atestados. E também por isso, como dizia a senhora deputada Sofia Andrade, há aqui uma necessidade de articulação entre várias áreas do Estado, entre várias instituições, também entre várias áreas governativas, e há uma temática que deve ser vista de uma forma abrangente e global, cientes de que, do ponto de vista social, há um conjunto de situações para as quais é necessário que quer os serviços do Ministério da Saúde, quer naturalmente o sistema fiscal deem a resposta. E por isso, quando o Sr. Deputado Jorge Galveias fala aqui de situações do ponto de vista humano, de extrema sensibilidade, como doentes oncológicos, pessoas às quais tenha sido retirado um órgão, nós aí, antes de estarmos a falar de uma questão fiscal ou de uma questão tributária, estamos a falar de uma situação clínica. E não é a autoridade tributária e aduaneira que fixa ou define se essa situação corresponde a uma incapacidade permanente ou a uma incapacidade temporária, ou qual é a sua percentagem. E, portanto, há aqui um conjunto de questões do ponto de vista humano, situações concretas que são trazidas para cima desta mesa, que extravasam aquilo que é depois a sua aplicação ao sistema fiscal e que se colocam num momento anterior, que é como é que deve ser a avaliação clínica destas pessoas, como é que deve ser avaliada do ponto de vista técnico a sua incapacidade, porque depois é com base nessa avaliação e em cima dessa avaliação que nós aplicamos o sistema fiscal. E, portanto, uma coisa é dizermos, bom, temos um doente oncológico em determinadas circunstâncias, ele deve ter ou não o benefício. Mas nós temos aqui um passo intermédio, que é a avaliação clínica feita por quem de direito. E, portanto, o que a autoridade tributária tem vindo a dizer é que deve partir dessa mesma avaliação clínica. O que os senhores deputados expressaram nesta comissão é que, muitas vezes, a avaliação clínica pode expressar um resultado que é inferior à necessidade de apoio que a pessoa ainda tem naquela circunstância. Portanto, são duas questões em paralelo. O processo em si, o formalismo, a sua organização e os critérios clínicos utilizados. E o que nós não podemos fazer aqui é
condenar a autoridade tributária e aduaneira por eventualmente se discordar dos critérios clínicos e de se discordar de, em determinadas situações do ponto de vista de saúde, a percentagem de incapacidade que é reconhecida ser inferior. Dito isto, é preciso dizermos com uma grande clareza que se há domínio em que a Assembleia da República tem um papel preponderante, é no domínio dos impostos. Desde logo porque os impostos são cobrados em nome do povo e é por isso mesmo que a Constituição impõe uma reserva legislativa em matéria fiscal e, portanto, quem legisla em matéria tributária é a Assembleia da República ou o Governo mediante autorização legislativa e porque esta é uma das escolas que une o nosso contrato social, enquanto sociedade, é garantir que os impostos são cobrados em nome do povo e para satisfação das necessidades coletivas e da organização da sociedade sobre a forma do Estado. E, naturalmente, aí nós temos um conjunto de instituições que depois garantem o cumprimento dessa mesma legislação. Não falei aqui em qualquer necessidade de reconhecimento judicial. O que eu disse foi que a Lei 80/2021, na sua redação, remete para dois conceitos, que é o conceito da perda de direitos ou de benefícios já reconhecidos. E que nos termos da lei fiscal, nos termos do Código do IRS, sendo um imposto de natureza anual, estes benefícios vão sendo reconhecidos anualmente. E vão sendo reconhecidos anualmente, independentemente de qualquer decisão judicial, são-no e são-no regularmente e são-no cada vez mais, falei aqui do crescimento do número de 32%, pela via administrativa de uma máquina que funciona com regularidade. E, portanto, quando olhamos para estas matérias, temos de olhar para aquele que é também aqueles que são os imperativos constitucionais aos quais estamos todos vinculados e, em especial, que está também a autoridade tributária e aduaneira vinculada. Desde logo, um princípio de discriminação positiva de quem tem incapacidade, mas também uma vinculação àquele que é o princípio da igualdade, que nos obriga a tratar de forma igual o que é igual e também de forma diferente aquilo que é diferente. E, portanto, existindo esta interpretação da autoridade tributária e aduaneira, que podemos discutir o seu grau de maior ou menor adesão ao espírito da lei, mas que se encontra ancorada neste elemento literal que é a menção que o legislador colocou na norma arresta referência aos direitos ou benefícios já reconhecidos, eu creio que temos aqui um espaço importante para refletirmos todos conjuntamente sobre qual é a melhor forma de mobilizarmos os instrumentos do sistema fiscal no sentido de darmos uma resposta socialmente adequada a estas situações, às pessoas que têm incapacidade e também às pessoas cuja incapacidade vai variando. Sendo que conceder a quem tenha tido um grau de incapacidade superior, mas tenha tido uma melhoria da sua situação clínica, a priori um benefício ad eterno, poderia colocar em causa o princípio da igualdade, inclusive face a outros cidadãos que tenham à data uma incapacidade superior e que não tenham acesso naquele momento aos mesmos benefícios, e isto deve nos levar a uma abordagem e uma visão holística desta questão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu disponho de 2 inscrições para a terceira ronda. Passei a ter 3 inscrições e, portanto, com 3 inscrições, recordo aos senhores e senhores deputados, dispõe até 2 minutos. A primeira das quais, Sra. Deputada Sofia Andrade, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de esclarecer a Sra. Deputada Catarina Martins. O PS não falou de uma outra coisa qualquer. Nós conhecemos bem este assunto, aliás, foi por isso mesmo que no período da pandemia foram aplicadas uma série de medidas, medidas de regime excepcional, sobretudo para os doentes oncológicos, para que não perdessem os seus direitos,
para continuassem a ser apoiados. O Bloco de Esquerda diz que não está a falar de atestados que sejam definitivos ou permanentes, mas parece que é precisamente isso que quer fazer. Parece que quer tornar estes atestados que têm um prazo de validade de uma forma definitiva. Porque vejamos só, se a doença de uma pessoa evolui positivamente, se nós temos profissionais de saúde que atestam esta melhoria, nós vamos desvalorizar o trabalho dos nossos profissionais de saúde? Nós vamos deixar de tratar as pessoas com equidade e com justiça? Quer dizer, isso sim parecia-me injusto. Portanto, esta é naturalmente, como já disse, uma matéria muito sensível. Nós estamos a falar de saúde, estamos a falar de pessoas e, portanto, a demagogia política que alguns querem trazer ao debate acho que não se coaduna com o real problema. E por isso volto à minha intervenção inicial e volto àquilo que disse inicialmente. Há, de facto, na nossa opinião, uma grande necessidade, sim, de rever esta lei de uma forma mais geral, mas rever a Lei 202, que estabelece de que forma é que é aplicado todo este regime de incapacidade multiuso e fazer assim um trabalho sério, aliás, como já foi aprovado no próprio Orçamento de Estado para 2023, que prevê a criação deste grupo de trabalho para fazer aqui uma avaliação mais global e para que possamos tratar estas situações com o devido valor e o devido respeito que nos merece e garantindo a equidade e a justiça para todas as pessoas. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui uma breve nota final para lembrar o seguinte. O Governo é uma unidade e dessa unidade temos duas parcelas, uma que é o Ministério da Administração, o Ministério das Finanças e outra que é o Ministério da Saúde. O PSD lamenta que não haja coerência entre as fatias do mesmo bolo, porque o Ministério das Finanças bate recordes sucessivos a tributar os contribuintes, quase como de gansos para depenar, e o Ministério da Saúde não corresponde a esse acréscimo de esforço. Veja-se o caso das juntas médicas, que deviam realizar-se nos 60 dias subsequentes à entrega do requerimento e, segundo as associações que representam os portadores de deficiência e os médicos de saúde pública, em regra, demoram 2 anos a concretizar-se. Ora, é pena e é triste que, estando os contribuintes a pagar cada vez mais, tenham direito a serviços que são cada vez menos. E, portanto, fica aqui um pedido ao Sr. Secretário de Estado que fale com o colega da Saúde para ver se conseguem estabelecer no Governo alguma correspondência entre aquilo que é o contributo dos cidadãos e das empresas e aquilo que o Governo devolve aos mesmos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à Sra. Deputada do Partido Socialista falar em demagogia, um assunto deste, que, como disse, é tão sensível, é demagogia trazer os problemas reais para cima da mesa? É que o blá, 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 blá do costume não serve para coisa nenhuma. É perder tempo. E as pessoas não podem perder tempo. O tempo é a única coisa que não se ganha, só se perde. E alguns políticos têm que perceber isso. E têm que perceber que as pessoas andam a perder tempo com os tais grupos de trabalho que avançam, que não avançam, que demoram durante não sei quanto tempo e as pessoas vão piorando e morrendo enquanto esperam por essas atitudes. Entretanto, eu pergunto mais uma vez, no caso de um paciente, um doente, um deficiente, na substituição da declaração de IRS, passado 2 anos, 3 anos, a verba que ele pagou é-lhe devolvida. É-lhe devolvida com juros ou sem juros? Muito obrigado. Uma vez que isto é um problema, tal conforme disse o Sr. Deputado do PSD, isto é um problema do Estado. Portanto, do Governo, e os Ministérios, logicamente, têm que trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para concluirmos esta terceira e última ronda, Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. A pessoas cuja sua vida é virada de pernas para baixo, para o ar, quando tem uma doença, o Estado tem 2 formas de responder. Tem uma forma de responder que é com apoios sociais a quem perde muito rendimento e tem outra forma de responder que é quem fica fora dos apoios sociais tem direito a benefícios fiscais
porque muitas destas pessoas perdem rendimento, mas não têm acesso a apoios sociais. Por isso, se decidiu que quando um atestado multiusos há uma diminuição da incapacidade, mas a patologia se mantém, e, portanto, a situação holística, para usar uma palavra que o Sr. Secretário de Estado aparentemente gosta, para falar de outra área qualquer que não é a sua, que é a saúde, mas pronto. Quando a situação holística é frágil, decidiu-se que o benefício fiscal se mantém. Não é eterno, é durante mais 5 anos. É durante mais 5 anos. E 10 anos, na vida de uma pessoa que é um doente oncológico, um doente transplantado, não é muito. Não é muito. A maior parte das pessoas tem mazelas não só de saúde, mas de rendimento durante muito mais tempo. O que o Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer é que não quer saber o que diz a lei. É que não cumpre a lei. E eu acho que isto é das coisas mais graves que nós podemos estar a ouvir. E o Sr. Secretário de Estado faz isto precisamente contra as populações mais vulneráveis. O Sr. Secretário de Estado vem aqui dizer que a autoridade tributária não cumpre a lei porque sabe que do outro lado estão doentes oncológicos, doentes transplantados, pessoas fragilizadas e que têm enorme dificuldade em recorrer aos tribunais para fazer valer os seus direitos. E eu acho que isto é gravíssimo e acho muito difícil o Parlamento poder aceitar que o Governo venha cá dizer que não cumpre a lei numa matéria que é de responsabilidade, de competência do Parlamento, que é a matéria fiscal. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, para concluirmos a audição do Sr. Secretário de Estado, dou-lhe a palavra até 8 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, não consigo resistir a comentar o à parte do Sr. Deputado Artur Soberal Andrade, que dizia que na cobrança de impostos parece que estamos a depenar gansos. Eu diria que nem os contribuintes pertencem a essa espécie do reino animal, nem o Estado Social se paga com penas. E também quando nós falamos aqui daquilo que é a saúde, mas também quando falamos de outras funções sociais do Estado, como a educação, todas elas são financiadas com aquilo que é o dinheiro dos nossos impostos. E se quisermos olhar para aquilo que foi o crescimento da receita fiscal no último ano, o que é que nós verificamos? O imposto que teve a maior taxa de variação foi o IRC, e foi o IRC porque as empresas tiveram mais lucros, e acho que o Sr. Deputado concordará que, tendo as empresas tido mais lucros, faz sentido que tenha existido uma maior tributação, e se tiveram mais lucros foi porque, durante a pandemia, houve uma capacidade produtiva que foi mantida graças a um conjunto muito vasto de apoios, e que também, quando olhamos para aquilo que é um máximo histórico de emprego no nosso país, é normal que isso se traduza, e ainda bem que se traduz, num crescimento das contribuições sociais e também da base tributável do IRS, sem prejuízo ou apesar daquilo que tem sido uma trajetória desde 2015 de redução das taxas, do IRS, com o desdobramento dos escalões, com o reforço das deduções, com a revisão do mínimo de existência, etc. Mas esse é um debate que poderemos naturalmente fazer numa outra sede. Naturalmente, quando a senhora deputada a Catarina Martins nos fala das pessoas cujas vidas são viradas de pernas ao avesso, eu diria, senhora deputada, eu acho que todos nós, infelizmente, temos familiares ou amigos que passaram por terem cancro, uns que infelizmente faleceram, outros que sobreviveram, outros que estão na expectativa de se terem curado. E, portanto, esta é uma matéria que, do ponto de vista humano, merece o maior respeito e a maior ponderação de todos nós. Quanto à intervenção da senhora deputada Sofia Andrade, naturalmente eu creio que é relevante termos no Orçamento de Estado para 2023, a previsão deste grupo de trabalho, e naturalmente esta previsão não surge no vazio, surge no contexto de um trabalho que já está a ser feito, de uma agilização que já existiu no âmbito
do reconhecimento para os doentes oncológicos, também de um trabalho que já está a ser feito ao nível da desmaterialização dos atestados e de algo que queremos continuar a construir no sentido da desburocratização. Terminava lançando ou repetindo o repto que deixei no início, que tentássemos olhar para esta matéria de uma forma abrangente e em que tentássemos criar aqui pontes de entendimento entre o Governo, entre os diversos partidos, para criarmos soluções e respostas nos quais nos possamos rever enquanto país e enquanto sociedade numa matéria que é tão sensível. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Está concluída a audição de Vossa Excelência. Vamos permitir apenas 30 segundos para eu acompanhar o Sr. Secretário de Estado à saída da sala e retomaremos, portanto, os nossos trabalhos. Só um segundo.